capítulo 28, Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Como era que era o nome da ilha? Malta. Muita gente para pouco barulho. Como era o nome da ilha? Malta. Aí. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma cobra, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a cobra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não padeceu mal, nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs-se as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidade, e sararam todos, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo-lhe navegar, nos proveram de coisas necessárias. E você diga amém. Amém. Os irmãos podem sentar, Deus abençoe. Nós não somos pregador é o bispo Joab, né? E ele nos convidou aqui nesta noite, e nós pedimos a misericórdia de Deus para nos ajudar aqui nesta noite a sermos abençoados por Deus aqui neste lugar. Ou seja, nós sairmos daqui mais abençoados do que quando entramos aqui nesta casa. É o nosso objetivo, é o nosso foco. Eu não li o capítulo de número 27, devido ao nosso tempo, mas você conhece Bíblia. Você sabe a história deste apóstolo Paulo, capítulo 27, quando a Bíblia diz que havia muitas e graves acusações contra o apóstolo, e o apóstolo foi enviado por Deus, promessa de Deus, que o Senhor falou que era necessário que ele fosse a Roma. Deus providenciou um navio para ele, colocou ele dentro, com 276 pessoas, e ele saiu em direção a Roma. E a mesma Bíblia diz que, em determinado momento do percurso, houve uma tempestade. Todos se apavoraram, procuraram saída, não encontraram, quiseram matar os presos, não foi, joga fora, não jogou. Deus então aparece para Paulo e diz assim: Paulo, fica tranquilo, que eu te coloquei neste navio, e a minha promessa vai se cumprir. Como eu falei, tu vai chegar em Roma. Só que a minha Bíblia diz, irmãos, que o anjo apareceu para Paulo e disse: Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum de vocês vão morrer. Avisa para todos aí. Só tem uma coisa: eu vou quebrar o navio. Gente, você encontra na Bíblia várias tempestades, Deus entrando e tirando o povo dele da tempestade, livrando. Mateus 14, você vê lá a tempestade de Jonas, foi jogado fora, não morreu ninguém. Mas aqui, lá em 27, o Senhor falou para Paulo: eu vou quebrar o navio. Como é que Deus coloca um servo dele dentro de um navio
e dá um foco, uma linha, um ponto de chegada. E no percurso Deus quebra o navio. Pois Deus quebrou o navio. Na nossa caminhada, às vezes acontece isso. O navio é quebrado. Mas Deus está dizendo nesta noite: o navio pode ser quebrado, mas a tua vida será preservada. O navio quebrou-se. Oh glória! O navio quebrou-se, mas a promessa permaneceu de pé. O navio afundou-se, mas a promessa não afundou. O navio desapareceu, mas a promessa não desapareceu. Agora, todas as vezes que Deus quebra o navio, é para Ele mostrar que nós devemos depender 100% dEle. Às vezes nós confiamos mais no piloto e no marinheiro, como falaram dentro do navio. Mas Deus quebrou o navio. Na minha vida, Deus já quebrou o navio, irmãos. Algumas vezes, quando eu era garoto, fui desenganado pelos médicos. Certa noite, meu pai cavando a minha sepultura debaixo de um pé de laranja, lá no Piauí, na fazenda. A minha mãe comigo no quarto, não passava daquela noite, estava condenada à morte. Mas ali, quando era cavada a minha sepultura, um clarão surgiu dentro do quarto e disse: esta criança não vai morrer, porque eu tenho uma obra na vida dela. Em 2013, voltei para pregar em Ribeiro Gonçalves, 650 quilômetros de Teresina. Passei em Teresina, fui para Ribeiro Gonçalves pregar num congresso, lá em Ribeiro Gonçalves. Voltei por Teresina. Gente, quando eu cheguei em Teresina, olha que eu sou do Piauí, 650 quilômetros. Cheguei em Teresina, alguém perguntou assim: é a primeira vez que você vem aqui, pastor? Eu digo: não, é a última. Gente, quando eu cheguei em Teresina, que eu fiquei olhando para um lado e para o outro. Eu digo: esse lugar está muito aquecido. Cadê o quarto homem que não está aqui? Eu tenho certeza, eu tenho uma desconfiança, que Sadraque, Mesaque e Abednego era de Teresina. Você sabia? Era. Quando o rei disse: eu vou jogar vocês dentro da fornalha, eu vou aquecer 7 vezes. Eles disseram: pode jogar, eu sou de Teresina, isso aí é frio para mim. Eu nunca vi um negócio quente daquele, né, mãe? Pois eu passei em Teresina, preguei em Teresina, voltei, cheguei aqui, um exame de rotina. Cheguei no sábado, segunda-feira, Hospital Santa Lúcia. Doutor Lázaro, chefe cardiologista, me atendeu. Quando ele olhou o meu exame, ele disse: você está internado para fazer um cateterismo, você vai fazer 4 pontos de safena.